Boa noite, companheiros. Boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. Boa noite a todos. Mais uma segunda-feira, com muita alegria, estamos aqui para darmos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, esse livro que faz a transformação em nossas vidas. Transformação porque aqui nós estudamos exatamente os bastidores do Kardec, dos descobrimentos desse mundo espiritual que Kardec veio trazer para nós, que ele descobre lá naquelas mesas girantes, em que ele percebe que além dos movimentos físicos existia uma inteligência. E ele pergunta então quem é que estava respondendo, quem é que estava provocando aqueles movimentos, e eles respondem para Kardec que era a alma dos homens que já haviam vivido na Terra. Daí acontece toda essa grande transformação e Kardec nos traz essa codificação dessa doutrina espírita, para a gente ter uma noção de como tudo começou, né, Célia? E Kardec, então, vai explorar todo esse mundo espiritual para nós, nesses 5 livros básicos, que o primeiro é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênesis. E depois nós temos as obras complementares de André Luiz, Emmanuel, Ivone e tantos outros espíritos que vieram nos trazer os bastidores do mundo espiritual para complementar esse entendimento. Isso tudo faz com que a gente possa mudar, ter esses ensinamentos, né, Célia? Essa doutrina como bússola nas nossas vidas, nas nossas ações. Sabermos como proceder daqueles momentos mais difíceis ou nos momentos mais fáceis da nossa vida. E quantas explicações, quantos esclarecimentos... Nós estamos aqui, né, Célia? Ainda não chegamos à metade do livro desse estudo, e quanta coisa a gente já pôde aqui decifrar e desmistificar juntos. Porque a gente... Quanta coisa nós vamos escutar e vamos lembrar desses estudos aqui. Falei assim, não, isso não é possível. Fica registrado, né? E a gente já começa a evitar uma série de coisas. Né? Por exemplo, eu ouvi uma pessoa dizendo assim: o meu mentor me diz tudo o que eu tenho que fazer. Nós acabamos de ver umas duas ou três aulas atrás, estudos atrás, nós acabamos de ver, cadê o nosso mérito? Se meu mentor me manda... Diz tudo que nós temos que fazer, então nós não temos mérito nenhum, nem positivo, nem negativo. Né? Porque então, aí, Célia, a gente não vai se responsabilizar no que der errado. Não, né? Seria mole, né? Fácil, seria né? fácil, não, na mão dele. Eu vou esperar que ele diga o que eu tenho que fazer. Então a gente já sabe que a realidade não é essa. Não pode. Né? Então, em outras coisas nós vamos empregando isso. Vamos até o final aqui, eu acho que tem muita coisa para a gente aprender e complemento, né, Célia? Com o Livro dos Médiuns, que é outro manancial de informações para nós. Bom, vamos fazer então a nossa prece, pedindo a Deus, pedindo a Jesus, pedindo aos amigos espirituais, os coordenadores desse estudo, que possam estar sempre conosco, nos intuindo, nos inspirando, nos trazendo o melhor entendimento para cada pergunta e resposta aqui. Que nós possamos assimilar e, mais importante que isso, aplicarmos no nosso dia a dia junto aos nossos irmãos de caminhada. Que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Ainda vamos fazer a nossa reflexão, né, meu aquela pequena reflexão que a gente faz aqui antes do início do nosso estudo. Nós vamos pedir para que o nosso irmão coloque na tela para vocês. E a mensagem de hoje diz assim: ninguém pode ser perfeito, mas todos podemos ser melhores. É uma reflexão, né, Célia, que nos incita a nós procurarmos sempre a nossa transformação, a nossa modificação. Não somos perfeitos. Não somos. Ainda não somos. Somos seres perfectíveis. Perfectíveis são aqueles seres que um dia será perfeito.
Mas perfeito nós não somos. Porque quando a nossa reflexão diz, ninguém pode ser perfeito. Um dia nós seremos, sim. Hoje não somos. Hoje não seremos. Né? Mas todos podemos ser melhores. E somos melhores. Se a gente for parar para pensar, né, Nivaldo? Nessa encarnação ainda. Quantas coisas já não fazemos mais? Deixamos de fazer. Deixamos de pensar, deixamos de fazer, de imaginar, de desejar, né? Então já nos melhoramos muito. E essa passagem, Célia, me lembrou lá do Evangelho, que tem um capítulo que fala do homem de bem. O homem de bem. Que diz que o verdadeiro homem de bem não é aquele que é perfeito, mas é aquele que se esforça para ser. Então, nós não somos perfeitos ainda, mas vamos nos esforçar, vamos fazer por onde, vamos tentar corrigir tudo aquilo, porque a gente às vezes ficamos assim, congelados naquela situação que estamos vivenciando e a gente não quer sair dela, naquele sofrimento. Então vamos sair desse sofrimento, vamos abandonar isso, vamos nos esforçar, pelo menos, para sair desse sofrimento. Porque se a gente ficar, sabe, a vida não vai progredir, as coisas não vão mudar. A gente pode afirmar com certeza de não estar cometendo erro algum. Nós ainda não somos o que gostaríamos de ser, mas já não somos mais o que éramos ontem. Com certeza. Isso aí é certo. Tá? Esse ser perfeito, um dia seremos. E a espiritualidade sempre nos diz que essa encarnação nossa é a nossa melhor versão, né? Mas a gente precisa se esforçar. A gente não pode ficar acomodado, sentado, esperando aquela que as coisas aconteçam. Aquela fala, não, agora não, nessa encarnação não, deixa para a próxima. Não, é nessa. É agora. É agora, Vamos já. Vamos levantar, arregaçar as mangas e fazer tudo aquilo que tiver ao nosso alcance para nos melhorarmos. Isso. Não vamos ficar mais, repito mais uma vez, Célia, ficar preso em situações que vivenciamos no passado e que não queremos abandonar. Vamos esquecer e vamos partir para a vida nova. É porque vamos pensar na Maria de Madalena, quando ela encontra Jesus e quando ela resolve seguir Jesus. Jesus não perguntou a ela o que ela tinha feito lá atrás. Jesus queria saber o que ela vai fazer dali para frente. Assim somos nós, o que nós fizemos, o que passou. É daqui para frente que a gente tem que se corrigir, que tem que se melhorar, que tem que fazer esse esforço que Nivaldo. Muitas das vezes a gente fica preso nessa não dá mais, não dá mais tempo, sempre há tempo. Sempre. Só nós queremos, é só a gente querer. Um minuto em nossas vidas faz uma diferença. A gente tentar apagar esse passado e começarmos a viver o presente e o futuro. Ou seja, a gente não pode mais mudar o que fizemos no nosso passado. Não pode. Mas nós podemos, a partir de agora, preparar para fazer um novo final. Esse é o entendimento que a gente tem que ter. Independente das dores que já passamos, das dificuldades que estamos passando. É a gente estabelecer essa linha divisória e, a partir de agora, começar a fazer diferente, daqui para frente. E nós vamos agora começar um subtópico, né? Ainda do capítulo 9, da segunda parte. Estamos ainda, né, Nivaldo, no intervenção dos espíritos no mundo corporal. E aí a gente vai entrar em possessos. Nós estamos no programa 107.
E a questão 473, Kardec... Possesso é de possuir. De posse, né? E Kardec pergunta... A pergunta que Kardec faz: pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado neste corpo? Entenderam? Entendemos a pergunta? Então, um corpo que é animado por um espírito, pode vir um outro espírito e toma conta desse corpo. Aí, eu estou usando o exemplo da minha mão, um encarnado com um espírito animando esse corpo físico. Espírito reencarnado. Outro espírito vem e toma conta desse corpo. Para que esse espírito tome conta desse corpo, é preciso que esse outro saia. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, não é isso? Que a ciência nos diz. Que a física, né? Física nos diz. Então, é essa pergunta que Kardec está fazendo. Pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva? Isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar e trabalhar, agir em lugar do outro que se acha encarnado neste corpo? E a nossa espiritualidade nos responde: o espírito não entra em um corpo como entras numa casa. Identifica-se com um espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar com ele. O encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado. Por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até ao termo fixado para a sua existência material. Em outros estudos, nós já falamos do cordão de prata, que liga o espírito, que liga o espírito, né, ao corpo físico. Ao corpo físico. E Kardec aqui está nos dizendo que um espírito... Kardec não. A espiritualidade aqui está nos dizendo que um espírito não entra em um corpo de um encarnado que está animado por um espírito. Se ele está encarnado, ele está animado por esse espírito, né? Ele se identifica. O termo que eles usam, que a espiritualidade usa, é cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus. Em estudos passados, nós já falamos da nossa ligação por afinidade. Perfeito. Sintonia, né? Sintonia. E essa pergunta que Kardec faz sobre essa posse, sobre essa possessão, tomar posse de, a espiritualidade nos responde:
desta maneira. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado. Tira um e coloca o outro. Não tem. Até porque existe a ligação, esse cordão de prata, ele não é um cordão que se liga, por exemplo, aqui no meu coração, então tira. Não, é célula a célula. A minha ligação com o meu perispírito é célula a célula. E quantos milhões de células o ser humano tem? E aí eles nos dizem aqui, né, Célia, que exatamente o que acontece, nessa sintonia, os dois passarem a agir da mesma forma, conjuntamente, né? Mas ele diz que, ele faz essa alerta, né? Que, porém, é sempre o espírito encarnado que age. Lembra lá atrás... Como quer, porque ele tem o livre-arbítrio. Ele tem o livre... Nós já estudamos isso. Os espíritos nos influenciam naquela questão da 459? 459. A gente sofre influência dos espíritos? Sim, muito mais do que a gente possa imaginar. E quando essa influência é muito, 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 muito grande, pode acontecer isso, o nome que é dado é essa possessão, mas não nessa ideia de posse, né? De tomar posse tomar conta. Tomar conta definitiva do corpo. Né? A influência é muito grande. Bom, e aí eles vão continuar, né, Célia? Questão 474. 474, Kardec pergunta aos espíritos. Se não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, a alma pode achar-se na dependência de um outro espírito? A alma, ele está diferenciando a alma do encarnado, né? Isso. A alma pode achar-se na dependência de um outro espírito de maneira a ser subjugada ou obsediada por ele, ao ponto de sua vontade vir a estar, de certa forma, paralisada? Aí mudou. Mudou o que ele está dizendo. A influência desse espírito vai ser tamanha que ele vai neutralizar a vontade da alma, do espírito encarnado. Porque na questão 473, Kardec pergunta se um espírito pode tomar conta do outro corpo. Não pode. E aí eles dizem que não. E aí Kardec volta à pergunta, desde que não há possessão. Não há essa possessão. Propriamente dita, né? Ele diz. Pode o espírito coabitar? Subjugar, coabitar? A gente chama isso, né, Célia? A gente fala a gente fala em obsessão, né? A gente fala em fascinação, né? Então, essa obsessão, né? Chama muitas das vezes, fala em encosto. Isso, tem. Seria que esse espírito está próximo, encostar muito nesse encarnado, de tal forma que ele vai exercer um fascínio de comandar, de fazer todos os seus gostos. Essa alma encarnada vai obedecê-lo. E aí ele diz Essa é a pergunta, a vontade desse encarnado, ela se encontra paralisada. Neutralizada. É só a vontade do outro que se manifesta. E aí eles respondem que sim. E são esses os verdadeiros possessos. São esses os verdadeiros possessos. Mas fica sabendo que essa dominação nunca se efetua sem a participação daquele que a sofre. Quer dizer, então o encarnado, ele tem participação, ele aceita, ele permite. Ele permite. Quer por sua fraqueza, quer pelo seu desejo. Então, muitas das vezes é aquele desejo oculto que o espírito obsessor conhece e vai incentivá-lo. Então, ele vai fazer porque ele quer. Né?
ou vai fazer porque ele se sente tão fraco que ele não tem como reagir. Frequentemente, têm sido tomadas por possessos epiléticos ou loucos, que mais necessitavam de médicos do que de exorcismo. Então, essa questão, Célia, a gente precisa refletir no sentido de que, como você falou, voltando à primeira questão, não há essa possibilidade do espírito tomar conta do corpo encarnado, uma vez que na reencarnação houve um espírito reencarnante que está ligado ao cordão de prata nesse corpo físico. Mas há essa possibilidade desse espírito estar tão próximo, coabitar de tão próximo esse corpo, de forma que as suas vontades vão prevalecer mediante ao da alma encarnada. E é preciso, Nivaldo, que a gente frise bem que isso eu não durmo hoje. E acorda amanhã. Sofrendo esse processo de subjugação. Não é assim, é um processo. A coisa vai acontecendo, vai tomando conta, É uma bola de neve. Célia, existe exatamente essa sequência, né? Que é a obsessão simples. Uma obsessão simples, depois vem a fascinação, depois a obsessão e a subjugação. Então, é essa bola de neve que vai crescendo, e depois fica difícil, muito difícil, da gente neutralizar ela. Mas isso cresce em mim porque eu permito. Eu não combato. Eu não resisto, exatamente porque o que acontece isso tudo acontece por minha fraqueza ou então porque eu desejo. Porque eu desejo. Então, esses obsessores, a culpa é deles. Eles vão responder pelo que eles desejam fazer. Mas eu vou ter que responder pelo que eu permito. Perfeitamente. E por que eu permito? O que eu estou fazendo para que eles estejam aqui perto de mim? Ou o que eu não estou fazendo. O que eu não estou fazendo, é claro, né? Porque se é por afinidade, se é por sintonia, a minha está igual a deles. Eu preciso refletir nisso. Eu preciso rever os meus pensamentos, os meus sentimentos, os meus atos. Tem uma nota de Kardec, Célia, sobre essa questão, que Kardec diz assim: a palavra possesso... Nivaldo, antes de você ler a nota de Kardec, porque no finalzinho dessa questão eles dizem assim, nossos amigos espirituais dizem assim: muitos epiléticos e loucos que mais necessitavam de médicos, eles são exorcizados. A gente vai... Esse exorcismo que era feito, né? Que ainda seria a tentativa de afastamento desse espírito mal, de um espírito mal, né? Do corpo de alguém, né? Mas a espiritualidade está aqui dizendo que eles necessitavam muitas das vezes de médico. Era cuidado médico realmente que eles estavam precisando. Então a nota de Kardec diz assim, né? A palavra processo, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônios, isto é, de uma categoria de seres de natureza má, e a coabitação de um desses seres com a alma de um indivíduo no corpo deste. Visto que, nesse sentido, não há demônios e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo, não há possessos, conforme a ideia associada a esta palavra. A palavra possesso deve ser entendida apenas como a dependência absoluta.
em que a alma pode achar-se com relação a espíritos imperfeitos que a subjulguem. Então, você já falou bastante sobre isso. Né? Essa é a palavra. O termo a dependência absoluta. Não há a substituição de um espírito. Não há. A troca, o afastamento de um para a entrada, para animar esse corpo físico de outro, não há. Há essa dependência absoluta. Célia, isso é importante a gente sempre frisar, né? Toda vez que nós estivermos dando vazão a determinadas ações que não nos faz bem, duas coisas podem estar acontecendo. Ou nós estamos sendo fracos, ou então nós estamos cedendo o nosso desejo. Lá no fundo, é aquilo que a gente está querendo fazer. A gente não admite. Não admite. Até expressar, mas não admite. E aí, muitas das vezes, colocamos a culpa né, em outro. Mas o nosso desejo era de fazer. Ou então, nós estamos sendo fracos ao ponto de não conseguir controlar o nosso próprio corpo físico. Agora, a pergunta para nos acalmar, para nos consolar... Só porque muitas das vezes a gente dá aquela desculpa, eu saí de mim. Eu estava fora de mim e cometi... Eu estava alucinado. E cometi determinadas barbaridades. Isso não pode mais ser desculpa para nós a partir de hoje. Né? Nós temos que... Ou a gente estava dando vazão ao nosso sentimento oculto, ou então nós estamos sendo fracos. Não podemos mais dar essa desculpa. A questão 475 vai nos consolar, vai nos tranquilizar. Pode alguém, por si mesmo, afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Sem precisar de ajuda, né? Sem precisar. Ajuda é sempre bem-vinda. Mas eu posso fazer isso? Esses espíritos que estão querendo me dominar, eles são mais fortes do que eu? Eu preciso de uma casa, eu preciso de um grupo para me livrar dessa dominação? Preciso de um talismã. De alguma coisa que a gente possa, para afastar isso, né? Então, ele pergunta, né? Pode alguém por si mesmo? E a espiritualidade nos responde. Sempre, eu gosto disso, sempre é possível a quem quer que seja subtrair-se a um julgo, desde que, com vontade, firme o queira. Simples. Eu quero, eu não vou mais ceder. É aquela história, sabe? Não é não. Não é não. Não quero mais. Ele está lá no Evangelho. Sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. Então, é essa vontade firme. Não quero. Essa determinação, né, Célia? E aí, basta eu falar não quero? Não é só na palavra. Eu tenho que... Aí é pensamento, sentimento e ação. E ação. Pensamento, exatamente isso. Pensar, sentir e agir. Não tem... Aí você elimina toda a possibilidade de qualquer... E a gente tem que pensar, né, Nivaldo? A gente tem que raciocinar que essa dominação, ela não aconteceu de ontem para hoje. Ela vem acontecendo. Começou muito sutil, né, Célia? Que é aquela obsessão simples, muito sutil, que você não vai percebendo, você vai dando vazão. E esse afastamento também vai ser um processo. Não é assim, hoje eu acordei, vou lá na rua, aí o ceguinho quer atravessar a rua, eu vou lá, dou a mão a ele, atravessa a rua, achei um dinheiro no chão, você caiu. Não é isso. É um processo. É verdade. É pensamento, sentimento, pensamento e ação. Isso aí
vai me blindar de toda essa tentativa de influenciação. Mas depois dessa pergunta, Kardec vem com outra, assim, sabe, capciosa, para a gente poder pensar, né? E os espíritos nos responder. Ele diz assim, não pode acontecer que a fascinação exercida por um mau espírito seja tamanha que a pessoa subjugada disso não se aperceba. É uma fascinação. A gente fica fascinado por determinadas coisas e a gente embarca naquilo. Né? Então, por isso é que Kardec está dizendo, essa fascinação ser de tal forma exercida que a gente fique subjugada e não consiga perceber. Primeira pergunta. Sabe quando a gente fica fascinado, vamos usar um exemplo material, assim. A gente fica fascinado por determinada coisa. E a gente não mede esforço, né? Faz qualquer negócio. É isso que está aqui. Então, a primeira pergunta é essa. Segundo, então, uma terceira pessoa poderia fazer cessar a sujeição? E, nesse caso, que condição ela deveria preencher? Então, se há essa possibilidade dessa fascinação exercida por um espírito ser tamanha que a gente não perceba... Então, são 3 perguntas, né, Nivaldo? Uma fascinação que a gente não percebe. Uma terceira pessoa fazer com que essa fascinação cesse. E que condição essa terceira pessoa teria que ter? Que condição... essa condição que diz aqui, eu acredito, né, que deva ser moral. Com certeza. Olha, vamos à resposta deles. Se for um homem de bem... Quando fala aqui um homem, é o homem, o ser humano, né? Ser humano, né? Encarnado, né? Se for um homem de bem, sua vontade pode auxiliar. Apelando para o concurso dos bons espíritos. Esse homem de bem aqui, Nivaldo, é essa terceira pessoa. Pois, quanto mais se for um homem de bem, mais pode ser... vamos ler de novo aqui, certo? Se for um homem de bem, sua vontade pode auxiliar, apelando para o concurso dos bons espíritos. Pois, quanto mais... Se for um homem de bem, mais pode se ter-se-á sobre os espíritos imperfeitos para afastá-los e sobre os bons para atraí-los. Nivaldo, então, deixa eu ler como está no seu livro? Aí no meu, tá assim a resposta da espiritualidade. Sendo ela um homem de bem, a sua vontade poderá ter eficácia, desde que apele para o concurso dos bons espíritos. Por quê? Quanto mais digna for a pessoa, tanto maior poder terá sobre os espíritos imperfeitos para afastá-los, e sobre os bons para os atrair. Aí continua. Contudo, ele seria impotente se aquele que está subjugado não participasse disso, se não quisesse, se não tiver a ação da própria pessoa. Se ele não fizer a parte que lhe cabe. Se não fizer a parte dele, se nós não fizermos a nossa parte, de nada adianta. Há pessoas a quem agrada uma dependência que lisonjeia seus gostos e seus desejos. São aquelas pessoas que sentem prazer em ser lisonjeados, né? Em todos os casos, aquele cujo coração não for puro não poderá ter influência alguma. Os bons espíritos os desprezam e os maus não o temem. Então, vai depender
do nosso posicionamento, do nosso querer, né, Célia? Porque mesmo que a gente tenha essa terceira pessoa digna, que consegue se sobressair, se sobrepor a esses espíritos imperfeitos e que consegue atrair os bons espíritos, mesmo que a gente tenha essa pessoa, se eu desejo manter aquela afinidade, não vai poder fazer nada. Perfeitamente. Porque a minha parte, a vontade, o que me cabe, eu tenho que fazer. A minha vontade é permanecer naquela situação. Então não adianta eu receber ajuda, porque eu não quero. E ainda ele termina dizendo: qualquer, porém, que seja o caso, aquele que não tiver puro coração, nenhuma influência exercerá. Nem se for o espírito encarnado, nem se for essa terceira pessoa que vai tentar ajudá-lo, né? Se não tiver o coração puro, se não tiver boa intenção, vontade, querer, né? Essa vontade voltada para o bem não vai adiantar. Vai resolver. Se a finalidade não for útil, não vai adiantar. Perfeitamente. Então temos a 477. As fórmulas do exorcismo têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos? Então a gente vê... As fórmulas do exorcismo, né, Célia? Kardec está voltando ao que acontecia, talvez aconteça até hoje, né? Que é o exorcismo utilizando símbolos, né, religiosos. Amarra, acorrenta, né, a pessoa. Aí nós estávamos conversando, você falou da água benta, né, da cruz, do crucifixo. Então é o que Kardec está perguntando. As fórmulas do exorcismo têm eficácia. Tem qualquer eficácia sobre os maus espíritos? Eles só respondem assim: não. Estes últimos riem e se obstinam quando veem alguém tomar isso a sério. Imagina só. Quem tem evidência, eles devem dar gargalhadas, rolar no chão de rir. O que vai fazer a diferença, Célia, é exatamente na questão anterior. Esse coração puro. Esse coração puro, essa determinação, essa vontade de ajudar. Esse homem de bem. Essa dignidade, essa elevação moral, essa vontade de nos elevarmos moralmente. Essa terceira pessoa, né, ser uma pessoa do bem. Do bem. Isso vai fazer a diferença. 478, né? Há pessoas animadas de boas intenções e que não deixam de ser obsediadas. Qual o melhor meio de se livrar dos espíritos obsessores? Então, eles nos respondem: cansar-lhes a paciência, não levar em conta as suas sugestões, mostrar-lhes que perdem seu tempo. Então, quando veem que nada conseguem, eles se vão. É aquela pessoa que, sabe, Célia, tenta te arrastar sempre para o mau caminho aqui. Ô, Célia, vamos lá fazer aquilo lá, vamos lá falar mal da vida do outro, Célia. Você, não quero não. Poxa, Célia, não quero não. Então vai chegar uma hora que eu já não vou mais chamar a Célia. Porque toda vez que eu chamo a Célia para fazer aquele ato errado, ela não quer. Então eu vou me afastar. Ou talvez, e com certeza, eu vou parar até para refletir. Puxa vida, Célia. Ela nunca quer. Procede, eu acho que eu também vou parar de fazer isso. Né? Seria o ideal. Aí? Mas pelo menos eu vou me afastar da Célia, porque sei que ela não aceita a minha companhia. A mesma coisa acontece aqui com os espíritos desencarnados que tentam nos influenciar no mau caminho. Se a gente não ceder, vai chegar uma hora que eles vão desistir. Eles não querem mais, não vão vir mais, não vão perder mais o tempo.
E a gente lembra, né, Nivaldo, de uma história, de um fato verídico, o Divaldo. Divaldo, é verdade. Né? Ele foi durante 40 anos. 40 anos sendo obsediado por um espírito que tinha... Divaldo foi... Que ele tinha prejudicado, né? No passado, mas que ele vinha ali no encalço dele... E no filme Divaldo, a gente vê que ele foi tentado, né? Mas ele resistiu. Resistiu até convencer esse espírito de que valia a pena mudar, ser bom. Né? Que ele tinha se transformado. E através da transformação dele, ele também transformou o Porque a gente não tem que ter dúvida de que nós não fomos boas coisas no nosso passado recente. Que inimigos do passado a gente deve ter, assim, de montão. Mas a gente, então nós estamos nas mãos deles? Não, não estamos. É o que nos mostra aqui o Livro dos Espíritos. É o que a espiritualidade vem nos esclarecer. Nós podemos, nós devemos, e acima de tudo, nós conseguimos. Então, perfeitamente. A 479. A prece é meio eficiente para a cura da obsessão? Só a prece resolve o nosso problema? E aí eles nos respondem: a prece é em tudo um poderoso auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Então, a prece é um poderoso auxílio. É a primeira coisa que nós temos que recorrer. Mas temos que crer que não basta nos murmurarmos algumas palavras. Ai, Pai querido, idolatrado, mestre. Não é só isso. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. Deus assiste aos que trabalham. Está lá no Evangelho, no capítulo 6, o Cristo Consolador. É porque eu não estou com o Evangelho aqui. Mas ele diz que com todo o nosso problema, que a gente tem que continuar ajudando os nossos irmãos. Eu queria poder lembrar o que está escrito, palavra por palavra o que está escrito, mas é no Cristo Consolador. A gente tem os nossos problemas, a gente tem a nossa cruz para carregar, mas o auxílio ao nosso irmão nós temos que continuar prestando. Então, Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. Pois, indispensável que o obsediado faça, por sua parte, o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Aqui nessa última frase está resumido tudo o que nós precisamos fazer. O que o obsediado faça a sua parte para destruir em si a causa da atração dos maus espíritos. Perfeito. E mais uma vez chegamos ao fim, bem em cima. Na próxima semana a gente comenta, se for o caso, né,
Aí não sei, né, Nivaldo? A gente vê se comenta mais um pouquinho essa pergunta. Um pouco essa questão e dar continuidade, né? Com certeza. Né? Mas, de qualquer maneira, paramos aqui na 479. Então, agradecendo mais uma vez a presença de todos vocês. Agradecendo a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus. E a todos esses amigos que nos ajudam, a essa espiritualidade que coordena, que tomam conta desse nosso encontro. Obrigada, Mestre. Obrigada, Pai. Mestre Jesus, que a Tua luz ilumine o nosso caminho, que nos conduza em mais essa semana de nossa jornada. Que assim seja, Mestre. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.